Olá, pessoal, sejam bem-vindos à SMV 20, a Semana de Marketing e Vendas para a Construção Civil. Eu sou o Rodrigo Werneck, da Cúpula, uma consulgência especialista no mercado imobiliário, e vou estar aqui ao longo da semana mediando os bate-papos da trilha de marketing avançado. Além de apresentar a nossa convidada e começar o bate-papo, eu quero convidar você a compartilhar esse momento, fazendo uma foto e compartilhando, né, essa imagem aí nas suas redes sociais, marcando o Clint Hub e a hashtag SMV20. Combinado? Vamos nessa? Bom, para falar sobre o novo morar, eu tenho aqui a Sabrina Hoffman, que vai trazer aqui um olhar, né, da arquitetura, da engenharia, para esse novo momento em que nós estamos inseridos, em que as pessoas podem sair muito pouco de casa, né, Sabrina? Estamos confinados boa parte do tempo, fazendo apenas o essencial nas ruas. Como fica essa nova experiência de morar nesse momento assim tão claustrofóbico, né? É um momento bem peculiar mesmo. Eu acho que ninguém imaginava passar por isso, ou não tão cedo. Mas com certeza essa nossa relação com a casa, nossa relação com o morar, ela mudou, né? E muitas das tendências que a gente via, elas foram aceleradas por esse momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente havia, ao longo dos anos, a gente sempre estuda o comportamento do consumidor, a relação com a casa, as necessidades do morar, mas isso tudo foi muito acelerado por esse momento onde a gente está dentro da nossa casa, né? Então, o consumidor mudou, a nossa relação com a casa mudou, independente da fase familiar que nós estamos, né? A gente está muito dentro de casa e a gente tem observado muito todos os espaços, né? Tanto a construção, a planta, quanto a parte interna da casa, as partes, né, de convivência, os ambientes externos. Então, realmente, a gente teve uma mudança muito grande na relação com a casa. E é uma evolução, né? Acho que a gente tem aí, a gente passou de visitante a morador de casa, muita gente que ficava em casa 2, 3 horas por dia, hoje fica o dia inteiro em casa, e a gente precisou se adaptar. E essas adaptações, elas vão permanecer, algumas de uma forma mais intensa, outras de uma forma mais leve, mas com certeza muitas das mudanças que estão sendo ocasionadas por esse momento que a gente está vivendo, elas vão impactar muito em todo o cenário da construção civil, né? Seja na parte construtiva, seja na parte realmente do olhar que a gente vai precisar ter para as necessidades do consumidor. Eu acho que o mercado da construção civil é um mercado que ele sempre olhou muito para as necessidades, né, que realmente as empresas tinham, e hoje a gente vê que a gente tem que estudar muito mais o consumidor, porque ele está muito mais exigente e a gente precisa entregar para ele o que ele está esperando, ou muito mais do que ele está esperando. Então, eu vejo que o marketing né, na área de construção civil vai precisar entrar na jornada do consumidor de uma forma que a gente já tem no varejo ou que a gente tem em algumas indústrias, mas a gente vai precisar se aprofundar muito nos hábitos, né, nas necessidades, para que a gente possa proporcionar uma experiência excelente aí para o consumidor. É interessante observar, né, que são muitos hábitos que mudaram, né? Não apenas o nosso tempo em casa, mas quando a gente olha para o cartão de crédito, né? Eu acho que é um dos momentos em que a gente mais observa a mudança de comportamento, né? Como a gente está gastando dinheiro diferente. Eu nunca tive um cartão de crédito tão baixo, assim, estou super feliz. Mas a gente precisa lançar um olhar abrangente, né? Quando a gente se propõe a fazer marketing imobiliário, a gente precisa lançar um olhar abrangente sobre a forma como as pessoas estão vivendo, o que elas estão consumindo, porque a moradia é, digamos assim, o auge, né, da experiência de consumo, mas a vida dos consumidores mudou, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, Sabrina. Que tipo de comportamento você está observando de mudança, assim, relevante, que impacta, por consequência, a experiência de moradia? Eu acho que um deles é esse que você acabou de falar, né, Rodrigo, que é a redução aí do cartão de crédito. Então, a gente tem observado muito isso, né? A gente fala que é o fim do excesso. Então, a gente
observou que a gente acaba consumindo muito mais do que a gente tem necessidade, ou acaba consumindo algumas coisas que realmente não fazem diferença no momento que a gente está vivendo hoje. Então, a gente vê que essa tendência do fim do excesso de consumo, ela realmente acelerou muito, né? E muitas pessoas realmente têm essa mesma sensação de que estou consumindo menos, estou gastando menos, né? E também proporcionou com que as pessoas elas estejam abertas a consumir algumas coisas diferentes, né? Então, eu vou consumir algo pela internet que antes eu não consumia, então, consumo eletrônico, né, compra eletrônica, compra pela internet mudou muito. Antes a gente comprava só o streaming, a comida, enfim, e a gente teve outras experiências eletrônicas, e isso vai impactar também, né, a construção civil, porque é uma construção que ela tem uma venda muito ainda pautada no contato físico. E, claro, eu não acredito que o contato físico não vá mais existir, ele vai existir, até porque a gente está muito tempo dentro de casa, e a gente tem essa necessidade de se relacionar, mas o contato físico vai mudar e a gente vai precisar fazer a venda, né, de uma forma muito diferente. Talvez todo o suporte de venda seja eletrônico e a relação final seja física, enfim. Ninguém aqui, eu acho que é profeta, a gente não tem como saber como vai ser, até porque a gente tinha muitos planos que foram totalmente alterados durante esse ano, mas com certeza a gente vai precisar estudar essas novas formas de consumo, né? O consumidor também ele está muito mais criterioso pelo que ele escolhe, até porque quem não tinha tanto acesso à informação tem, né? E a gente está o tempo todo ligado, a gente está o tempo todo na internet, né, assistindo algo na televisão, um documentário, a gente recebe um WhatsApp, enfim. Então, o consumidor realmente ele está mais criterioso. A gente vê até um movimento de valorização, né, do compre do local, compre do próximo, compre do Brasil, gera emprego, movimenta a economia. Então, isso é uma oportunidade muito grande para que a gente possa realmente alavancar os nossos negócios. E o consumidor está muito mais preocupado com a saúde, né? Eu acho que foi o que impactou, né? A pandemia impactou a saúde e isso também impacta no nosso lar, um lar bem, né, bem montado, um lar organizado por um profissional, né? Ele torna a sua convivência dentro desse ambiente muito mais agradável. E isso impacta na nossa saúde, isso impacta no nosso bem-estar, isso impacta nas relações que a gente tem com a nossa família, né? Independente do espaço, do tamanho que a gente vive, do tamanho do lugar que a gente vive, se ele é bem planejado, se ele é bem organizado, com certeza as nossas relações elas fluem de uma forma diferente. Então, eu acho que o consumidor é um consumidor que vai comprar de uma forma mais inteligente e vai comprar pensando na sua saúde, na saúde da sua família, no seu bem-estar. Então, vai ser um consumidor muito mais exigente e que vai conhecer muito de tudo. Então, quem for vender vai precisar saber muito mais do que o consumidor, porque o consumidor vai chegar para comprar já sabendo que ele quer isso, com essa necessidade, com essa faixa de preço, que tem algo semelhante aqui do lado. Então, ele vai ter todas essas informações já com ele. Você coloca alguns pontos bem interessantes, né? Eu acho que o primeiro ponto, a jornada de compra, né? A jornada de compra, ela se torna talvez mais digital, menos off. Não quer dizer que ela é 100% digital ou 100% off, mas dentro desse contexto, Sabrina, eu vejo um ponto importantíssimo, a questão das imagens, né? As imagens muitas vezes negligenciadas dentro do mercado imobiliário, se tornam algo indispensável, assim, para que as pessoas considerem o imóvel, né, no seu leque de opções. E o segundo ponto que eu queria aprofundar contigo, que você coloca, né, a questão da preocupação das pessoas com a saúde, eu até ampliaria, né, para o conceito de qualidade de vida, em que as pessoas estão mais preocupadas com a sua qualidade de vida. Nós temos aí já observado uma crescente procura por casas, por imóveis em regiões mais afastadas, porque são imóveis com mais contato com a natureza, imóveis com menos ruídos,
eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo um novo consumidor assim que abriu os olhos para esse tipo de vantagens, né, de um imóvel, em detrimento, muitas vezes, da conveniência de estar numa região central e de estar perto da sua academia, de estar perto do seu supermercado predileto, enfim, é uma mudança interessante que se desenha, né? É uma mudança que se desenha para o consumidor, para o mercado e também para as cidades, né? Então, com certeza, a gente observa essa mudança, a gente observa, né, essa valorização por áreas às vezes não tão centrais. Você está dentro de casa, não importa se você está do lado da sua academia, você não pode ir na academia, ou você aprendeu a fazer ginástica em casa, ou você aprendeu a se divertir em casa, ou você está cozinhando em casa, você não vai mais no seu restaurante favorito. Então, é muito importante realmente que a gente tenha isso, né? Que a gente consiga entregar isso para o consumidor, porque é algo que ele vai valorizar com certeza. E não só com relação ao local do seu ambiente, né? Não só com relação à localização do seu imóvel, mas também com relação ao que a organização do seu imóvel. Então, o que a sua planta vai proporcionar para você? Então, imóveis com varanda têm sido muito valorizados, varandas, sacadas, os jardinos, os terraços, as coberturas, as casas fora do eixo, dentro do condomínio, porque se a gente não pode sair, a gente tem que trazer um pouco de fora para dentro, né? Então, eu tenho que ter dentro da minha casa um pouco de natureza, eu tenho que ter dentro da minha casa uma árvore legal, né? E às vezes a árvore não cabe dentro da minha sacada, mas se eu abrir e olhar lá fora, eu consigo enxergar tudo isso. Então, é bem interessante realmente esse movimento que a gente tem observado. Eu diria assim, é uma nova perspectiva, né? Como você colocou lá no início, nós estamos descobrindo características do imóvel em que nós moramos que a gente não estava atento a isso, né? Um exemplo que a gente tem visto crescer assim de uma forma muito acelerada é o conflito entre vizinhos por causa de ruídos dentro dos condomínios, né? Você não sabia que você tinha um vizinho barulhento essa experiência, né, de permanecer mais tempo em casa, ela abre espaço justamente para esse tipo de descoberta. E aí você tem questões como insolação, conforto térmico, ventilação, mesmo a questão da poluição, né, que é um problema grave nas grandes cidades. Eu vejo assim que muita gente vai partir também, né, Sabrina, para diante da incapacidade de se trocar de imóvel, que é, digamos assim, o sonho de todo consumidor, muita gente também vai partir para reformas, né, buscando neutralizar essas perturbações. Sem dúvida, eu acho que o movimento de reforma ele já aumentou, a gente já observa isso. Então, a gente observa dentro das lojas de material de construção e dentro da cadeia do decor como um todo, um movimento para que a gente, né, aperfeiçoe a nossa casa. Então, hoje eu conversava com uma pessoa que me falava, eu vou lá ver um papel de parede para colocar aqui na minha sala, porque eu não aguento mais essa parede, não gosto mais do jeito que ela tá, né? E não só isso, mas também a praticidade da nossa casa, né? Quem ficou ali os primeiros 15 dias totalmente trancado em casa, nem imaginava que a casa sujava tanto, tá tudo fechado, da onde entra poeira, né? Da onde suja tanto, da onde vem esse meu piso? Nunca mais vou colocar esse piso em nenhuma casa, porque esse meu piso suja muito. Então, também tem isso. Eu acho que a reforma, ela é claro, é um caminho que a gente tem uma oportunidade muito grande, mas o planejamento dos próximos empreendimentos ele tem que ter esse olhar, né? Eu tenho que ter um olhar para o método construtivo que eu vou utilizar, para que ele seja prático de limpeza, para que ele atenda essa necessidade do meu, né, novo cliente, porque isso tudo vai impactar na satisfação dele. Então, eu acho que os estudos que a gente tinha anteriormente do mercado de construção civil, que era só o estudo da planta, ele vai com certeza, né, se aprimorar para eu conseguir realmente ter o nível de satisfação que o cliente vai estar morando no meu empreendimento depois de 10 anos. Tem empreendimento que não dá manutenção, que continua atual. Então, a pesquisa e o estudo do comportamento do consumidor é algo que vai fazer parte do nosso dia a dia, independente do ramo, né?
eu acho que é muito presente na indústria alimentícia, é presente em outros mercados, mas a construção civil ainda tem muito que aprender e é uma ótima oportunidade para a gente poder se atualizar. E é uma grande oportunidade de diferenciação, né, Sabrina, em termos de vantagem competitiva dentro do mercado. A gente sabe que ainda são poucos os incorporadores que pesquisam o comportamento do consumidor antes de formatar um projeto. Né? Muitas vezes o incorporador compra o terreno no impulso, sem ter a menor ideia do que ele vai fazer em cima do terreno, sem conhecer o público daquela região. Ele compra o terreno porque estava barato, porque o dono do terreno aceitava permuta, enfim, ele entra por impulso, sem ter clareza de planejamento, e está tudo errado, né? Você primeiro precisa entender quais são os públicos ascendentes, né? Quais são os mercados que estão demandando produtos com mais qualidade ou produtos maiores, enfim, mais rentabilidade, enfim. Você precisa inverter um pouco dessa lógica, né, da criação, da estruturação do projeto imobiliário, né? Sim, sem dúvida. Claro, quando eu falava também que a gente vai ter um impacto nas cidades, né? Eu acho que também o mercado imobiliário ele pode contribuir muito com isso para as cidades. Quando a gente, né, vai para outros países, a gente observa que o uso da cidade é um uso muito diferente do que a gente tem aqui, né? Então, principalmente a gente está aqui no sul, eu estou aqui em Joinville, né? A gente tem pouquíssimos espaços abertos que a gente pode utilizar nesse momento, né? Então, a gente também sente falta de realmente uma estruturação não só da nossa casa, mas de todo o ambiente que a gente vai poder utilizar, né? Então, acho que essa mudança, ela também vem para que a cidade, né, se organize e que a cidade possa atender cada vez mais os moradores delas, ou o campo, né? Porque tem muita gente que, já que eu estou fazendo tudo de casa, trabalhando de casa, eu vi que dá certo, eu vou morar no campo, eu vou morar na praia. Então, a gente também vê um crescimento de empreendimentos dentro de regiões que não são mais regiões tão metropolitanas, né? Então, empreendimentos, por exemplo, na praia, a gente vê um crescimento muito grande, não só pela busca de novos empreendimentos, mas também pela reforma daquele empreendimento que eu já tenho na praia, né? Então, eu já tenho uma casa de praia, mas eu fui passar a quarentena lá e eu vi que eu tenho que mudar muita coisa, né? Que eu preciso ter 2 lares confortáveis. Então, não só o espaço que eu fico durante a semana ou durante os maiores, né, o maior tempo do ano. Então, a gente vê realmente esse movimento. E nas grandes cidades, a gente enxerga também um movimento de aumento do tamanho dos empreendimentos residenciais e diminuição do tamanho dos escritórios, né? A gente fala as casas maiores e os escritórios menores, que, assim, claro, foi acelerado pela pandemia, mas não é algo novo, né? A gente vê, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, né, os escritórios que têm os seus postos móveis, onde os trabalhadores podem trabalhar lá 1, 2, 3 vezes na semana, ou se não quiser, trabalha de casa todo o tempo, né? Então, impacta não só os empreendimentos residenciais, mas também os empreendimentos corporativos, né? A gente vê que, claro, se é um espaço comum, né, um escritório que a gente tem, né, milhares de pessoas trabalhando lá dentro, ou uma fábrica, tudo isso vai ter que ser muito bem pensado para que realmente a gente tenha a segurança, independente de onde a gente está atuando, seja no residencial, seja no corporativo, seja no industrial. Então, eu acho que a gente traz muitos conceitos, né? A gente traz muita experiência, muita vivência, e isso tudo vai se confundindo. Acho que alguns anos atrás, assim, eu tenho experiência nesse nicho, eu tenho experiência naquele nicho, mas hoje a gente consegue trazer a experiência do residencial para o corporativo e do corporativo para o residencial. Então, tudo isso acaba se fundindo para que a gente consiga ter uma entrega realmente de valor. Perfeito. E você tem aí uma característica, né, do mercado imobiliário, dos empreendimentos imobiliários, que é o longo ciclo, né? Os empreendimentos que serão, digamos assim, resultado da crise, eles levarão aí 3 anos, 4 anos para serem entregues aos seus moradores, aos seus compradores.
Enquanto isso, nós temos produtos que foram pensados no pré-crise, né? Como o marketing pode, digamos assim, encarar esses produtos que, de certo modo, eu não diria que eles estão defasados ou superados, mas eles não refletem esse momento do consumidor hoje, né? Com certeza, né? A gente vivia um momento de ambientes compartilhados, a gente Super vivia até uma compactos, né? entender, os coworkings, os co-livings, os apartamentos pequenos. Então, com certeza, o marketing ele tem aí um desafio muito grande de poder adequar, né, todos esses projetos para que as pessoas continuem se sentindo confortável e continuem consumindo esses produtos, né? Então, a gente vai ter que realmente entender o que de bom a gente tem em cada um desses lugares e quais são as vantagens de cada um desses espaços para que realmente a gente possa atender às necessidades dos nossos consumidores, né? Que acho que muito disso veio do que já tinha sido também pensado no momento prévio. Então, sem dúvida, o estudo e a questão de a gente entender as vantagens, os pontos positivos de cada um desses empreendimentos vai nos ajudar a ser um suporte aí para a comercialização desses empreendimentos ou desses espaços que a gente já tem no mercado, né? O que a gente tem visto é que, às vezes, um empreendimento que tinha sido pensado com a finalidade A, ele está sendo utilizado para a finalidade B, né? Então, eu tinha pensado num pequeno loft, hoje ele pode ser um espaço de home office para alguém que não quer fazer dentro de casa porque tem a questão do barulho. Eu tenho criança em casa e eu quero ter um outro espaço para fazer home office que seja só meu. Então, isso também tem, né? A gente pode pensar em novos usos para aquilo que a gente já tem, para os espaços que a gente já tem. E também trazer tecnologia, né, para esses ambientes. Então, se eu tenho um ambiente compartilhado, eu posso agregar tecnologia a esse ambiente para que realmente ele continue sendo seguro, né? Então, não vou descartar, não, agora não vende mais nada disso, ninguém mais vai querer morar nesse tipo de ambiente, ou ninguém mais vai querer trabalhar num lugar assim. Não, a gente vai poder adaptar esses espaços. Então, é um trabalho do marketing também estar atento a todas essas tecnologias e essas soluções que vão poder nos ajudar realmente a dar um bom destino para esses projetos que já estão no mercado. São Paulo registrou, né, na crise agora alguns exemplos bem interessantes, né, hotéis, por exemplo, que foram transformados justamente em unidades de trabalho, né, em que as pessoas alugavam, faziam a ocupação daquelas unidades para trabalhar e não para dormir, né, justamente porque elas precisavam de um ambiente. Então, é a criatividade que precisa estar em campo, né? E aí é uma criatividade não apenas de marketing, né? É o marketing na sua essência, né? Mercadológica mesmo, que você precisa adaptar. Sabrina, eu queria saber de ti, assim, tua leitura quanto às áreas comuns e vagas de garagem, né? Como que você vê esses dois elementos, assim, no futuro do mercado imobiliário? Eu vejo que as áreas comuns, elas realmente, é aquilo que eu falei, elas vão ter que ter uma inteligência, né, para que realmente elas sejam bem planejadas e consigam ter um bom uso dos moradores. Então, a gente vai ter que ter uma inteligência, e essa inteligência a gente só tem quando a gente tem um profissional por trás. Então, eu acho que a profissionalização e a gente ter mesmo um arquiteto que esteja aí nos ajudando a desenhar essas áreas comuns e esses locais de uma forma bem planejada, né? Vejo que as garagens, elas realmente vão precisar passar por uma transformação, assim como né, quando a gente fala das residências, o hall de entrada, né, dos ambientes, porque são espaços de entrada e que a gente realmente vai precisar ter um cuidado, né, com esses espaços. Então, eu vejo que a gente pode ter uma mudança dentro desses espaços, né? E dentro também das plantas, eu vejo, assim como eu vejo nas garagens, eu acho que o hall, como eu falei, ele talvez tenha um novo uso, tenha um novo destaque. A gente já falou das áreas abertas, mas, por exemplo, as lavanderias, que eram espaços quase que renegados, né? Lá no cantinho, põe a lavanderia lá, tem um espacinho. Então, hoje a gente vê que a gente tem necessidade de um espaço para asepsia. A gente chega com todas as compras do supermercado, vai colocar onde, se não tem lavanderia dentro de um apartamento?
né? Numa casa é um pouco mais fácil, mas num apartamento não. Então, talvez a gente tenha que ter um estudo sobre realmente a necessidade de uso desses ambientes, né? Eu vejo o hall, vejo a garagem, vejo a lavanderia. O destaque da pandemia aí, sem dúvida nenhuma, foi a cozinha, né? Porque todo mundo cozinhou, todo mundo lavou louça, todo mundo fez pão. Nunca vi tanto pão na internet que nem a gente viu nesse período. Então, talvez a gente tenha uma mudança, né? E como marketing, por que não entregar mais para o cliente? Por que não entregar para o cliente não só o empreendimento, mas também uma informação de como que ele faz o workflow de cozinha, como que ele monta melhor uma cozinha, né? Aonde deve ficar cada um dos espaços para que ele tenha uma otimização do espaço, do ambiente. Eu acho que, assim, a gente tem o dever de entregar o que foi prometido, com toda certeza, mas a gente precisa superar, a gente precisa entregar mais, a gente precisa encantar, a gente precisa apaixonar, né? E é o nosso trabalho como marketing e como suporte aí para a comercialização dos empreendimentos, que a gente entregue essa experiência, que a gente apaixone e encante as pessoas. Eu acho que é um desafio muito grande, né? Vender um empreendimento. Muitas vezes a gente vende um espaço no céu, mas quando a gente tem uma credibilidade por trás de tudo que a gente já fez, e quando a gente consegue realmente encantar o cliente, a gente entende que a gente fez a nossa parte, né? Encantar é que a pessoa está vivendo muito feliz lá dentro e que às vezes tem uma segunda, uma terceira experiência de compra, uma experiência de indicação. Então, acho que é bem importante realmente que a gente aperfeiçoe aí a nossa jornada para que a gente tenha aí realmente um ciclo de encantamento cíclico. Legal, isso faz todo sentido, né? Muitas vezes o encantamento é deixado de lado, né? Ou ele entra tardiamente, quando o produto imobiliário já está formatado, e aí para o marketing é muito difícil, né? Gerar o encantamento em cima de um produto que não tem absolutamente nada de diferente, que não tem nada de apelo. Eu vejo que esse momento que a gente vive, ele enaltece justamente esse esforço, né, de diferenciação, esse esforço de conceituação, de agregar experiência ao imóvel em si. Não é metro quadrado que você está vendendo, você está vendendo um projeto de vida, realmente algo que agrega, seja paisagismo, seja espaço, seja conforto, enfim. Muitas vezes o mercado acaba trabalhando o empreendimento, o produto imobiliário como commodity, né? Você lança lá 200, 300 unidades sem entender isso como 300 lares, né? De que forma que você vê, Sabrina, que a tecnologia pode ajudar nessa diferenciação? A gente tem aí o 5G, né, dobrando a esquina, a perspectiva de estar no Brasil em 2022, possivelmente. O que você enxerga aí de possibilidades que a tecnologia pode agregar nesse esforço de diferenciação dos produtos imobiliários? Olha, Rodrigo, eu vejo que a tecnologia ela vai nos ajudar muito, não só para venda, né, mas também para essa parte de planejamento que a gente falava, né? Então, a questão de dados, de informação, eu acho que isso é fundamental. Muitas vezes a gente tem um monte de informação e não faz análise correta dela, ou não analisa, realmente lança por commodity, vou lançar mais tantos empreendimentos. Então, acho que é importante que a gente tenha esse embasamento de dados para a tomada de decisão. E vejo que realmente a tecnologia ela tem muito a contribuir para que a gente possa realmente dar uma continuidade na experiência do cliente, né? Então, é muito mais fácil eu vender algo que o cliente consegue enxergar do que eu vender um espaço no céu. Então, se eu tenho o apelo de tecnologia para que eu possa mostrar, ou para que ele possa entrar dentro, né, do empreendimento e ver aonde pode ser o quarto dele, aonde pode ser o banheiro, ou ele tem uma experiência, né, de tomar um banho, ou fazer uma comida, ou entrar dentro da lavanderia, enfim, ou sentar no sofá da sala, eu acho que isso é fundamental. E a gente pode utilizar também muito das parcerias que hoje a gente já tem, né? Então, eu acho que a construção civil, ela tem essa característica, né, de poder
estar muito próximo das indústrias, então, desde um apartamento decorado, onde eu tenho a parceria de toda a indústria, e com a tecnologia eu posso, com certeza, dar uma experiência para o cliente, então ele pode entrar dentro de uma sala, sentar no sofá e assistir alguma coisa na televisão. Então, eu acho que tem um papel importante, tem uma questão de profissionalização, realmente, para que a gente traga essa profissionalização que a gente já tem em outros mercados para a construção civil, mas pode ajudar muito. E pode ajudar muito, inclusive, a quem faz a comercialização. Eu vejo, por exemplo, que os corretores de imóveis tiveram que se reinventar durante esse momento. Então, quem tem mais habilidade em fazer um vídeo, quem, né, tem mais habilidade em conseguir conversar por uma chamada de vídeo ou gravar mesmo algo e disponibilizar para o seu cliente, está 1000 anos na frente do que outros profissionais que realmente não tinham essas habilidades, né? Então, acho que a gente vai precisar ter profissionais multidisciplinares, né, que entendam um pouquinho de tudo, para que realmente a gente consiga fechar esse ciclo de experiência, né? E a tecnologia vai fazer parte disso. Como a gente falou lá no início, eu, sinceramente, acho que a gente não vai perder o contato humano, a gente não vai perder o relacionamento. É uma necessidade nossa se relacionar, mas a gente vai ter muito mais cautela. Eu não vou me relacionar com 35 corretores de imóveis, eu vou escolher um, que é o que eu tenho mais afinidade, e eu vou fazer toda a minha jornada com ele. E a indústria da construção civil, as construtoras, enfim, que tiverem, né, na frente, que tiverem capacitado melhor essas pessoas, vão ter muita vantagem quando eles forem apresentar esses empreendimentos. E esse corretor que também tiver estudado um pouquinho, né, das necessidades do cliente, com certeza vai conseguir oferecer o empreendimento que é mais certeiro, né? Então, a tecnologia ela vai fazer parte dessa jornada de compra, ela vai fazer parte desse momento de venda, de apresentação dos empreendimentos, e com certeza vai contribuir muito. A gente já vê em outros lugares do mundo, por exemplo, feiras onde a gente não tem todos os produtos expostos. Você vai numa feira automotiva fora do país, em alguns lugares não tem todos os carros expostos. Você vai lá e você digita que você quer um carro XPTO na cor tal, no tamanho tal, no modelo tal, e com uma projeção você vê, né, esse carro dentro de um lugar. Então, eu acho que a gente pode trazer muitas dessas referências para que realmente a gente consiga proporcionar essa experiência aí para o nosso cliente. Uma das experiências, Sabrina, você trouxe essa palavra, eu gosto demais de experiência do consumidor. Uma das experiências do consumidor que eu tenho, que tem me chamado muito a atenção, assim, é o crescimento do apelo do apartamento decorado, né? Clientes que se encantam e compram um decorado, porteira fechada, é esse aqui que eu quero, tal. Antes, esse produto, ele tinha liquidez, ele tinha giro, mas o meu sentimento é que esse giro está aumentando, né? Nós tivemos um cliente que chegou a vender 4 decorados, assim, num espaço curto de tempo, poucos meses, enfim, decorava, vendia, decorava, vendia, decorava, vendia. E isso tem muito a ver com conveniência, né? Com a facilidade de você comprar e sair usando, enfim. Decorar um imóvel não é brincadeira, né? A gente está falando aí de meses de trabalho, né? Se não mais de um ano, quando é um imóvel de grande porte. Eu queria saber de ti, porque muitos construtores e incorporadores torcem o nariz para a venda de produtos mobiliados, né? Porque você passa a responder por outros fornecedores da sua cadeia, né? Não é somente o seu core business. Você passa a responder pelo trabalho do arquiteto, você passa a responder pelo piso, você passa a responder pelo marceneiro, pelo pessoal do granito, pelo pessoal do eletrodoméstico, enfim, toda uma cadeia que está amarrada dentro de um apartamento decorado. Ele é lindo, mas ele é complexo. O que você me diz sobre isso? É o caminho, a conveniência é o caminho, é deixar isso à escolha do consumidor? Eu acho que depende do empreendimento, Rodrigo. Os empreendimentos de médio padrão, a gente acho que pode ter bastante sucesso nesse modelo pela conveniência, né? Então, você pode ter acesso a um apartamento decorado e pela conveniência, como você mesmo mencionou, eu já entro lá e estou morando, está tudo pronto, não quero me incomodar.
Claro que é fundamental você ter uma rede de parceiros que você confia, né? E eu acho que isso não é só no decorado, isso é na construção como um todo. Se você quer entregar um produto de qualidade, você tem que ter fornecedores, né? E parceiros que realmente eles estejam de acordo com a excelência que você quer entregar. Então, por exemplo, os nossos empreendimentos são empreendimentos que eles entregam uma qualidade muito superior à qualidade do mercado, porque realmente a gente escolhe muito bem os nossos parceiros. Então, eu quero ter o melhor fornecedor de piso, o melhor fornecedor, né, enfim, de metal, de louça, enfim, se for no decorado da marcenaria, e quero também ter bons profissionais do meu lado. Quero ter um arquiteto que eu confie, que eu sei que vai fazer um bom projeto, né? Eu tenho que ter um engenheiro de obra que também é de qualidade. Então, eu acho que as pessoas que estão envolvidas, né, e as empresas por trás dessas pessoas têm que ter toda a confiança e a gente tem que ter essa relação realmente para poder entregar algo bom para os clientes. Quando eu vejo os empreendimentos de alto e altíssimo padrão, eu não enxergo esse tipo de modalidade, até porque os consumidores eles já compram esse empreendimento para que eles realmente tenham uma personalização e eles tenham uma conexão com o seu imóvel. Então, nesse tipo de empreendimento, a gente já vê uma personalização, como eu falei, muito maior. Geralmente, a gente tem o envolvimento de um profissional arquiteto, né? Às vezes mais de um profissional, então às vezes eu tenho um arquiteto para um determinado espaço e outro, né, para outro determinado espaço, conforme cada uma das necessidades. Então vai depender muito do perfil do cliente e do empreendimento que ele atua. Né? Ou às vezes o cliente, na cidade eu quero ter um apartamento bem personalizado, mas eu estou comprando um segundo apartamento na praia que realmente ele pode ser, né, um apartamento decorado, já que eu me agradei pelo aquilo que a construtora me apresentou. Outra questão é a questão do investimento em imóveis, né? Então, às vezes, o decorado também ele é uma boa solução para quem quem pensa em investir. Vou investir, né, para alugar, ou enfim. Então, já compro esse apartamento pronto e não tenho aquele desgaste de obra, que às vezes, se eu não tenho bons parceiros, realmente a obra pode ser muito desgastante. Perfeito. É conveniência, né? Vai depender realmente do perfil do produto imobiliário. Você tocou num ponto super interessante, né? Que são os investidores. Nós, por conta da queda, né? Da taxa básica de juros, mesmo por conta da instabilidade do mercado financeiro, eu observo que é grande o afluxo de investidores, né? Vindo para o mercado imobiliário em busca de mais segurança. E muitas vezes esse é um produto imobiliário orientado, dirigido à locação, né? Como que você vê assim o business locação, né? Como os incorporadores veem essa operação que muitas vezes não é o seu centro da estratégia, né? Mas já há incorporadores de grande porte, como a MRV, a própria Elbor, enfim, fazendo operações voltadas para a locação. Eu acho que você já respondeu a minha pergunta, Rodrigo. Eu acho que a gente tem que ter o business direcionado, né? Então, tem incorporadores que realmente, né, conseguem direcionar o seu produto para que ele realmente seja um produto para investidor. Não que as pessoas não vão morar lá, mas eu acho que se a gente vem falando que o consumidor está cada vez mais exigente, que ele está cada vez entendendo mais, que está cada vez mais sabendo o que ele quer, isso se transforma também para o mercado imobiliário. Então, eu também vou querer escolher com muito mais cautela ou com muito mais critério o produto que eu vou comprar. Né? Então, eu imagino que realmente os business eles vão se segmentar cada vez mais. Então, vão ter né, construtoras, incorporadoras que vão entregar um produto que é muito mais próprio para o investimento e outros produtos que são muito mais, vamos dizer, estudados e que sejam muito mais personalizados para que realmente a gente tenha moradores, né? A gente lá na Daxo nós temos esse perfil de realmente entregar os ambientes, né, para pessoas que se apaixonem pelos nossos imóveis. Então, os nossos imóveis têm um perfil muito mais de moradia do que de investidor.
Não que eu não vou ter, pode ser que, né, a gente tenha, também a gente não tem esse controle, mas realmente a gente entrega um produto muito mais bem acabado. Perfeito. Legal, Sabrina. Baita papo, super rendeu aqui sobre essas mudanças de comportamento e consumo de imóveis, né? Realmente o mercado está de pernas para o alto, assim, é uma mudança muito rápida num mercado que costuma mudar lentamente, né? É um transatlântico que precisa de tempo para ser manobrado, mas acho que a gente vai ter que acelerar a velocidade dessa manobra se nós quisermos continuar crescendo, né? Se quisermos continuar tendo apelo e vendas dentro do mercado. Te agradeço imensamente. Quero te pedir para deixar aqui os teus canais de contato para quem quiser falar contigo na sequência. Legal. Quem tiver mais dúvidas, pode acessar o meu Instagram, é sabrina.p.hoffman. Também estou disponível no LinkedIn, Sabrina Hoffman, mas por lá consigo responder as dúvidas de vocês. Estou à disposição. E que todos possam aproveitar muito bem esse conteúdo, né, que vocês estão disponibilizando, toda semana está disponibilizando. Eu acho que tem muita coisa rica aí para realmente a gente profissionalizar e para a gente tornar o mercado da construção civil uma referência aí também dentro de tantos outros mercados que a gente tem no nosso Brasil. Maravilha. Sabrina, muito obrigado pela tua atenção. Eu agradeço também ao nosso público que participou desse conteúdo super relevante para quem trabalha com marketing imobiliário e peço para que vocês compartilhem essa experiência nas suas redes sociais. A gente volta com mais conteúdo na sequência. Obrigadão. Valeu, gente.